Vamos lá, né? Eu vou tentar lembrar o que eu queria falar. Porque eu vi esse vídeo ontem, né? Essa imagem do fundo aqui eu já conhecia, é muito legal. O cara sem cérebro, né? Tem vários. Inclusive não só sem cérebro, mas tem pessoas que deformam a cabeça, tem uma contusão, por exemplo, numa batida, né? E ficam sem metade da cabeça e tem uma vida normal, né? Interessante isso aqui. Vamos começar no 3 minutos aqui, que ele fala um monte de coisinha aqui que não tem nada a ver com o vídeo. Só que tem uma coisa que ele fala aqui que também não tem nada a ver com o vídeo, mas eu quero comentar por cima. Ligado? Pra poder parecer a luz do céu. Né, com tudo bonitinho. Só que o vídeo tava numa viadagem danada. Quer ver até um trechinho do vídeo. Olha como é que tá. Mas tava muita viadagem esse vídeo. Aqui tu falou em editar, né? Eu tava editando bonitinho, falando do tema de hoje. Achei uma bosta. Tava revendo, achei uma bosta. Uma bosta. Tipo, velho, meu canal é um canal descontraído. Meu canal, às vezes, é até o estilo mais trash, underground, descontraído. A galera gosta disso, né? E eu queria comentar que sim, eu faço parte dessa galera aí. Conheci o seu canal há pouco tempo e eu gosto muito de canal simplão assim, né, cara? Canal de YouTube aí 2012, 2014. Pra mim é isso aí, sem intro, sem porra nenhuma. Eu gosto. Vão ficar afetando a coisa que eu não sou, né? O culto é essas paradas aí mesmo, né? Filosofia na veia. Então Brabo, vamos lá. brabo. A questão do mundo espiritual, gente, é que as pessoas, elas desanimam em investigar os mistérios, não é? Principalmente, o que vai acontecer comigo depois que eu morrer, por exemplo, o que o mundo de lá influencia no de cá, se eles realmente estão separados um do outro, o que não estão. O que realmente isso influencia, porque cada religião fala uma coisa. Uma fala que você vai pro céu ou pro inferno, outra tem purgatório no meio, a outra fala que você vai esperar um tempinho aqui no mundo. A minha, por exemplo, que é a religião ortodoxa, eu acredito. Aí você já cagou, né? As pessoas quem? Isso inclusive você mesmo vai negar isso aí no futuro do vídeo aí. Eu me animo muito, eu acho muito da hora. Eu tenho livro aqui, tipo o Popol Vuh. Eu tenho aqui livros sobre cultura greco-romana, tenho bastante, inclusive, tipo Ovídio, né? Metamorfose, que é muito bom, leiam esse livro. Cara, eu tenho aqui coisas sobre os Arzátras, os Vikings. Eu tenho coisas sobre os Astecas, os Maias. Eu tenho coisas sobre egípcio. Eu tenho coisas sobre aqueles caras lá da Irlanda lá que eu esqueci o nome. Tem muita Índia, tem o Mahabharata aqui, que não é Mahabharata em si, né? Não sei de onde você tirou isso aqui não, cara. Eu acho que isso aqui, na verdade, pra quem quer mesmo, né? Quem tá procurando e buscando e tem uma mente criativa, isso é uma motivação, tá? Purgatório, mas fala que você fica um tempinho penando aí, né? Pra conseguir as orações. A outra fala que você vai reencarnar e evoluindo de pessoa em pessoa, que é o espiritismo aí, o Kardec e tal. Outro fala que você vai transmigrar de alma no samsara, na roda do samsara, você tem que meditar e passar o nirvana pra sair do samsara. Cada um fala uma coisa. E se todo mundo tiver certo? Tem esse ponto também. E se o que você tiver lá fora é justamente dependente do que você acredita aqui dentro, né? Nessa encarnação aqui. Aí, vou fazer um comentário bem leve aqui, né? Eu acho que você deu a entender isso mais ou menos. A crença da sua religião, da ortodoxia, é meio meme, né, cara? Vamos ser bem sinceros, né? Você precisa de orações de pessoas pra subir. Então, assim, se você é um indigente ortodoxo, morreu sozinho, se fudeu, né? Esquisito, né? A maioria das pessoas só vai ter o pai e a mãe pra orar. Ainda mais hoje, que ninguém tem filho, ninguém tem primo, irmão, né? Não sei, meio estranho, né? Você depender especificamente disso. Né? E aí a galera desanima. A galera desanima de pensar Não, no a galera espiritual. quem? E quando fala de questões espirituais, mesmo Tira fica disso aí, preso porra. no farisaísmo da sua religião e fica naquele negócio, né, de medinho do inferno ou de fazer coisas boas pra ir pro céu. Isso é uma espiritualidade elevada, gente? Não é. Essa é uma. Cara, depende. Depende. O medo do inferno. Aquela parada, né? Eu também concordo, eu acho uma merda, mas eu, pessoalmente, eu tenho essa noção. Pode ser que o medo do inferno, o medo de alguma merda futura, possa fazer a pessoa agir de uma forma moral, né? Que pareça moral. Né? Agora vem aquele outro contra-argumento, né? Ah, mas será que isso tem alguma implicação por não ser genuíno? Não teria que vir de dentro? Essa seria a fé verdadeira? Blá blá blá. Aí são coisas filosóficas, irmão. Aí, entendeu? Nunca vai sair do ponto principal, que é onde você peca nesse vídeo, onde todo mundo peca, inclusive eu, que é o seguinte: tudo isso é você, o que você acredita, o que você acha. Você não tem certeza de nada e eu vou falar um pouquinho sobre isso aí no vídeo, né? Uma pessoa com uma consciência de si e de um autoconhecimento e uma capacidade de ser plena e ser feliz por si só, não, né? Não. Né? Se o líder. Tá vendo? Ser pleno e ser feliz por si só. Cara, isso aí já tá contra o primeiro Deus que a gente tem noção na nossa vida. A primeira divindade que a gente entra em contato, que se chama natureza. Não existe felicidade por si só na natureza. Você não tem exemplos de quantidade relevante, a não ser um monge aqui, um cara ali que a maioria desses a gente nem sabe se existiu, né? Jesus, Buda, Krishna. As pessoas vivem em tribo, irmão. Vivem em clãs. Esse é o natural do ser humano. É depender das outras pessoas e que as pessoas dependam de você, só que num número reduzido.
guruzinho dela, da seita, Isso em tudo, né, que eu tô falando, não só pra caça, pesca, mas inclusive depender do seu guru, do seu xamã, do seu pajé, do seu patriarca, né? ser plena e ser feliz por si só? Não, né? Não. Né? Se o líder, o guruzinho dela, da seita, da religião dela morrer, ela fica desesperada porque não sabe se ela se própria. Sim, mas é isso que eu falei. Isso é o natural. Essa galera só se usa, né? Tá vendo o meu dedinho aqui, ó, instalando? Essa galera se usa de um trigger, de um gatilho, que é natural, inclusive seu, né? Vou botar aqui um negocinho na cabeça dele, ó. Seu, ó. Inclusive seu, você também tem esse gatilho. Tanto que você tem um canal, você gosta de ter inscrito, você criou um grupinho seu lá no Telegram, né? Se ela é traída naquele grupo religioso em que ela faz parte, ela fica desesperada e abandona a religião porque ela não sabe o que é espiritualidade de verdade, né? O que realmente vai fazê-la ser racional e guiar-se até mesmo dentro da sua religião de uma forma mais sensata. Inclusive é por isso que existem muitos ateus, né? Porque eles Cara, mas isso aí o próprio ocultismo fala, né? Eu entrei um pouco no ocultismo aí e a jornada é sozinho mesmo, assim, é uma merda. Nesse sentido. Mas é o que eu falei agora, é uma merda. Entende? O ideal, o bacana pra todos seria que todos entendessem. Um cultismo, uma cabala ou algum sistema parecido, né? Que explica bastante coisa. Infelizmente, cara, a maioria das pessoas são burras, são estúpidas, são movidas pela emoção. Mas isso tem uma parcela de natural, né? Como eu falei, tem uma parcela de. Como é que eu poderia dizer? Uma parcela de aspas. Não tem o que fazer porque é assim mesmo. E eu também tenho um pouco disso dentro de mim, assim como você, Gabriel, também tem. Fecha. eles não têm dificuldade em achar a luz própria. E é esse o papel da filosofia, inclusive, Platão, Aristóteles, esses caras. Religião também é importante, tá, gente? Mas vamos lá. Ó, o negócio é o seguinte, a gente tem que pensar. Qual que é o fundamento? A religião que é feita em grupo, né? Novamente. Que você meio que. Eu entendi o que você quis dizer, tá? Que mesmo que você não é igreja, numa congregação, você tem que ter a parada interna. Se aquela congregação um dia acabar, você ainda continua as suas práticas, ainda tem a sua fé, independente de qualquer outra merda que esteja acontecendo lá de fora. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, na prática isso não acontece, tá? Inclusive com você. A não ser que você prove ao contrário, só que pra provar o contrário vai ser dentro de você mesmo, você com você, né? Ninguém nunca vai saber do lado de fora. Que eu vou atribuir, que eu vou mostrar pra vocês aqui, pra que nós tenhamos certeza de que existe um mundo espiritual. Porque é muito fácil eu falar assim, ó, eu tenho certeza, eu, homem invisível, eu tenho certeza que o mundo espiritual existe, gente, tá? E ele não é um mundo do além, separado desse aqui, não. É um mundo que dá fundamento a este mundo. Até mesmo que a palavra espírito, vem lá do grego espírito, que significa sopro, é o sopro da vida, tá no Gênesis, inclusive, né? As religiões, as mitologias antigas, o Gênesis, a mitologia dos sumérios, dos gregos, dos egípcios. O, os antigos provam o mundo espiritual? Cara, isso aí é base. Se você pega base histórico-cultural pra fazer uma afirmativa categórica, eu posso falar que existem dragões, né? Vamos com calma. Como ocultista, eu sei que dragão existe, mas não dessa forma aí. Eu não sei, né? Em alguma parte do mundo, já que a Terra não é um globo e é muito mais do que fala pra gente, né? Mas isso aí tô transversando, isso aí fica pra outro vídeo. Todas falam da mesma coisa. O homem sendo criado do barro, que é pra representar a matéria, né? Que a gente é feito dos elementos da terra. Em todas as mitologias, Zeus cria o homem do barro, que pede pro Prometeu. Tá errado, tá? Tá errado, erradíssimo. Muitas mitologias o homem veio do milho, por exemplo, aqui nos Andes, né, nos Incas. Tem algumas mitologias que o homem veio da árvore, tá? Inclusive tem espécies de seres diferentes. Os gregos, está falando de Zeus. Essa última versão humana, teve 4 versões humanas, né? A gente tá na quinta. Que é aí de onde vem o número 5, o pentagrama, que representa o número do homem também. A quinta era, que é a Blavatsky fala. Tudo isso vem dos gregos e você tá errado aqui. De acordo com alguns livros gregos, por exemplo, com o que eu mencionara antes, que é o do Ovídio, Metamorfose. O último homem que a gente tem agora, depois do dilúvio, né? Ele veio de pedra, tá? Não veio de barro, não. Ele veio de uma metamorfose que foi feita. Foi como se fosse um ato por acaso, meio que uma bênção. É muito louco, cara. Tem que ver lá. Os caras tacaram a pedrinha pra trás e surgiu o primeiro homem e a primeira mulher da pedra. Tá? Que os caras fizeram uma prece lá, o Decalião e a Pirra, né? Que seria o Noé e a mulher, né? Sendo que na mitologia grega, eles explicam muito melhor, não é essa palhaçada, né? Esse lixo, né? Com todo respeito que tá na Bíblia. A Bíblia não explica porra nenhuma. O cara foi escolhido e pronto. Aí depois ele desce na cidade pra procurar uma mulher, né? É tudo torto na Bíblia. Nos mitos gregos, nos sumérios, por exemplo, você sabe certinho por que o cara tá ali, né? Como é que Deus gostava do cara. No grego, como eu tô falando, o cara era literalmente neto do Prometeu, né? Ele não foi escolhido porque ele era muito sábio, ele era diferente, ele se destacou. Não, porra, ele tinha o sangue divino. Então eu vou salvar o meu neto ali e foda-se o resto da humanidade. Foi literalmente isso, né? Em outras palavras. Colocar a tocha em cima e soprar. Na mitologia suméria também tem barro, né? Um Enki, né? Que é o deus lá criando o homem do barro. A outra menina lá, a irmã dele lá, né? Cara, tem mitologia na África que fala que a gente veio de réptil. Foram deuses reptilianos, né? Que fizeram a gente. Eu posso até botar alguns livros aí que eu tenho aqui em casa. Eu vou tirar foto do livro, pra você ver que eu não tô mentindo, né? E aí você procura aí. O do milho também é muito conhecido, né? Dos Incas. É só jogar no Google aí. O ser humano veio do milho.
Nihasag, né, dos sumérios, É que lá os Ninhursag. né, de barro. Os judeus, nós cristãos com Gênesis lá de Eva, do barro, Deus soprando. E aí, essa é a matéria. E aí a gente tem que ter o espírito, que é o sopro. O sopro é o Ruach, né? No judaísmo. Ruach. Aí eu disse que o Espírito Divino, o Espírito Santo, né, seria o Ruach Kadosh. E é muito interessante porque isso tem a ver com Cabala também, cara. Isso tem a ver com ocultismo. O ar, ele é como se fosse o segundo elemento manifestado, né? Manifesto. O primeiro é o fogo. Por isso que tem essa parada de centelha divina. Você é o fogo, né, e tal. O fogo era muito venerado. O fogo é sobrenatural. Vou falar um pouquinho sobre isso quando tu fala do pensamento. Né? E por último vem a água. E depois, por último, vem a terra, né? Os últimos. E isso tudo tem a ver com Cabala, cara. Tudo tem a ver com o nascimento. É tudo metafórico e é tudo literal ao mesmo tempo, sabe? 50-50, sem que nunca seja um nem outro de facto. É difícil de explicar, tem que entender internamente. Orar o microfone, né? E esse sopro, gente, ele é o fundamento da vida. Então o espírito é aquilo que dá fundamento à coisa, tá? Que dá energia para nós vivermos, pra gente buscar sobrevivência, pra gente lutar, porque a gente sempre quer viver, a gente, mesmo nas condições mais adversas, a gente quer viver. Eu tava vendo um vídeo de um menino cristão lá. Isso aí é você que tá falando. Eu não acredito que todo mundo tenha alma. Como assim, o espírito que dá vontade de viver? Tem gente pra mim aqui que é NPC, literalmente. E algumas vertentes aí filosóficas, filósofo-religiosas, ocultistas, corroboram com o que eu tô falando, tá? Não acredito que todo mundo tenha essa alma, esse espírito assim, não. Inclusive, acho que a maioria da humanidade não tem. Só tem até o chakra solar aberto, né? Novamente, é preciso de um estudo, é preciso entrar no ocultismo pra saber como é que se relaciona chakras com a árvore da vida e com a porra toda, né? Lá no Sudão implorando pela vida, com um terrorista apontando a arma assim pra ele. Eu penso assim, velho, muita gente no lugar desse menino ia querer morrer, velho, porque vivia num lugar daquele, mas não, ele tá lá querendo viver, né? É o espírito dele, a centelha divina dentro dele, querendo se manifestar, pedindo pra viver, porque não sabe o dia de amanhã, quer continuar aí, né? Mas aí, Talvez, né? Até porque dia de amanhã não existe, a gente só tem o agora. e o mundo espiritual, então, seria aquele mundo que dá a energia e o fundamento deste mundo. Quem fala muito disso é o Platão, com a ideia das formas, né? De que este mundo é composto de formas imperfeitas que pegam as formas perfeitas do outro mundo. Aí é uma questão mais filosófica, né? Não. Como assim questão mais filosófica? Isso aí, eu tenho base, inclusive, aqui na Terra pra dizer que isso aí tá certo. Por exemplo, vamos ver se eu consigo puxar uns exemplos da mente. A gente tem grandes nomes aí na humanidade, tipo Nikola Tesla, tipo o Bhaskara, o cara que o Bhaskara roubava, pegou as fórmulas, né? A gente tem o cara acho que o cara da Apple, né? Eu vou procurar eu vou botar ele no vídeo aí, a imagem. Se eu não botar, me perdoa, né? Todos esses caras, eles inventaram muito pouco, tá? Eles inventaram, procura a história dessa galera. Eles recebiam mensagens de fora, sonhos, né? Que vinham as tecnologias e eles passavam pra frente. Ou eles faziam mesmo, ou ele passava pro funcionário, como esse maluco da Apple. Eu acho que é da Apple, não lembro. Esse cara recebia em sonho, bicho. O cara recebia em sonho. Ele mandava a equipe dele fazer o que ele via em sonho. Tem muitos que tem isso aí, né? E quando você, por exemplo, cria as coisas e outras pessoas criaram junto, né? Tipo, sei lá, o avião, né? Num pouco espaço de tempo, tipo um ano, alguns meses que seria, né? Ou 2, 3 anos no máximo. Um cara tem uma ideia do avião, aí 3 outros caras em 3 partes diferentes do mundo têm uma ideia de fazer um avião também, sabe? Como se essa ideia descesse assim numa tacada só no plano terrestre, não é um globo, né? Como se essa ideia descesse de cima pra baixo, sabe? Essas coisas corroboram muito com essa ideia de Platão. Que não necessariamente um mundo de ideias como se fosse uma parada aleatória, ideias jogadas, né? Tipo folha de papel voando. Mas um mundo astral, né? Um mundo de correntes. E aí entra o ocultismo, não tem como explicar. De egrégora também, né? A gente tem outra parada também muito interessante que é o seguinte. Você já reparou, Gabriel? Que nenhuma referência de mundo espiritual que qualquer pessoa tenha, inclusive você, os teus mestres, o teu Jesus, qualquer um, tem coisa nova? Você reparou? Como assim? O mundo espiritual tem um elefante cor-de-rosa com um voador de 4 asas. Esse ser existe? Não, mas nada do que eu falei é novo. Como assim? Você já viu um elefante voador rosa de 4 asas? Não. Mas se você imaginou esse bicho, todas as características que formam ele, isso vale pra ET, vale pro teu Deus, vale pra qualquer coisa. Fada, todas as características existem no nosso mundo natural. O elefante cor-de-rosa não existe, mas existe o conceito de elefante? Sim. E o conceito da cor rosa? Você já viu a cor rosa numa fruta? Numa manga? Sei lá, numa rosa, né? Que tem justamente esse nome, roseira. Você já viu? Então você pegou 2 conceitos, 3, né? O elefante, que tem uma pele meio cinza, e você tá com a cor rosa. E a asa? Você tem o conceito de asa? Opa, tem. Quando eu falei o elefante com 4 asas, 2 pares, né? Você imaginou provavelmente um desses 3 tipos de asa que eu vou falar. Ou uma asa que seria angelical, de passarinho. Tá vendo? Os anjos também têm características humanas, tudo, né? De coisas humanas, né? De ideias humanas. Ou você imaginou aquela asa de passarinho.
né? Ou você imaginou a asa de morcego, que seria demoníaca, né? Aquela asa de pele, de dragão, coisa do tipo. Ou você imaginou a asa de libélula, que seria de fada, seria de inseto, né? Percebe? Não existe nada que você possa me trazer que é um conceito novo. Um som, uma cor, uma imagem. Pra tudo, pro Venom, do Spider-Man, até... sei lá, cara, uma mitologia qualquer aí do Japão. Entende? E se tiver, olha que interessante, se você tiver uma experiência genuína, você não pode compartilhar pra ninguém, porque ninguém vai entender. Pô, galera, eu escutei um som que eu nunca vi aqui, galera. Poxa, Ah, e é o quê? Ó, as pessoas sempre querem fazer isso. E qual é o paralelo? Mas parece com o quê? Não sei. Poxa, não... Galera, eu vi uma cor. Nossa, eu vi um ser, uma entidade que parece com... Poxa, não sei. O máximo, quando você sabe que alguém teve uma experiência verdadeira, essa pessoa vai te falar exatamente isso. Não sei. Né? Ah, eu vi as rodas, os Ofanim de Ezequiel. Você tá vendo uma coisa que tem relação humana. Você tá dando característica humana. São rodas, são olhos. Né? Mas o mundo espiritual, ele é o meio que... aquilo que dá origem ao nosso mundo, entre aspas, material. Tá? O mundo espiritual é aquilo que dá origem, fundamento ao mundo material. Entre aspas, não, né? Quem te disse que o mundo espiritual não é material também? Só que, por exemplo, de outra forma. Com a disposição das moléculas diferentes, né? Você tá submerso. Você, Gabriel, aqui, ó, com esse teu negócio verde aqui, você está imerso agora. Você está imerso em vários gases, em vários líquidos também. Só que a disposição dessas moléculas, ela tá mais fraca, ela tá mais dispersa, por exemplo, do que uma piscina, do que o mar. O mar de facto, né, da praia. Entende? Será que não é questão de perspectiva? Será que não tá tudo dentro de um termômetro, só que um tá 83 graus, o outro tá a menos 40? O termômetro tá fechado, é tudo no mesmo ambiente. Só que o que tá lá em cima, no friozinho, vai dizer que é diferente do que tá lá embaixo no calor, né? E realmente eles são diferentes, mas dentro de um sistema próprio. Será que não é isso? E no qual nós vivemos, para ideia. transcendermos para esse mundo espiritual. Tá, mas qual que é o fundamento, homem invisível, que você apresenta para que haja essa alma, para que haja realmente um reino espiritual no qual essa alma vai habitar? Porque assim, para eu apresentar um fundamento do que eu tô falando aqui, a gente tem que pensar no seguinte: qual que é a única coisa que eu tenho certeza que vai haver nesse mundo além desse mundo material aqui, da matéria? É a minha... Nada. Você não tem certeza. Já cagou aqui, ó. Já tá falando que tem certeza de água. Meu nobre, quando você nasceu, você não sabia nem falar. A fala é a primeira Matrix, a primeira ilusão, a primeira merda, o primeiro demônio, né? Como eu botei no texto lá no seu grupo, não sei se você leu. Que a bendita, pra não dizer o contrário, né? A bendita da tua mãe e do teu pai fizeram questão de colocar na sua cabeça. Né? Quando você vê um passarinho na janela, quando você é criança, você tem alguns meses de idade, você vê literalmente aquilo que é. Ou seja, que é nada, não tem interpretação. Você não sabe falar passarinho, você não sabe falar janela, né? Aquela luz batendo, imagina. Aí vem a bendita da tua mãe e fala, ri. Aí ela te fudeu, ela literalmente cagou na tua cabeça, porque agora você moldou, você tem uma forma para algo, então você consegue julgar, você consegue colocar bem, você consegue colocar mal, você consegue colocar bonito, você consegue colocar feio, cheiroso, fedido, entendeu? Você deixou de ver aquilo como é, a realidade nua e crua, e agora você tem um nome. A primeira Matrix, a primeira materialização do que a gente chama de vida, que é uma morte, mas isso é outro conceito ocultista, esotérico, né, conhece? A primeira materialização é a frequência, é o som, entendeu? O Deus verdadeiro, né, a primeira consciência, o inefável, ele tá acima disso. E por isso que ele não é bom. Deus não é bom. O Deus verdadeiro, ele não é verdadeiro. Ele não pode ser verdadeiro porque ele não pode ter chance de ser falso. Ele não é bom, ele não é mal. Ele nem existe, né? Sequer ele existe, porque pra existir você tem que estar dentro do espaço-tempo. Então, tudo que eu tô falando aqui é pra refutar essa tua certeza aí, de que você acha que tem alguma coisa no mundo espiritual. Você não acha, você não sabe de nada. Eu também não. Apesar de eu concordar com o que você vai falar agora. Olha que interessante, né? A gente tem que ter essa capacidade de fazer uma autoanálise, né? Ou seja, quando você vai descobrindo o mundo físico, quanto mais você estuda, mais você se afasta da fonte criadora, né? É por isso que quando você nasce, você esquece tudo. Quando você morre, que é o que você vai falar depois, que a gente entra na razão plena, que na verdade também não é, né? Você volta a ter contato com o Criador Supremo, né? Com a fonte Keter, né? Seria na Kabbalah. Por quê? Quando você deixa de ter esses conceitos daqui. Conceito de bom, de mal. Conceito de posso e não posso. Né? Vai haver nesse mundo além desse mundo material aqui da matéria. É a minha alma. A única coisa que eu tenho certeza que vai sair, entre aspas, sair desse corpo, é a minha alma. O resto, se anjo, demônio, gênio, etc., isso não importa. O que importa é que eu tenho uma alma. E então nós temos que procurar os fundamentos para ter certeza de que existe a alma humana, de que nós somos animais dotados de alma. Tá ligado? Não tô ligado não. É você que tá cagando regra. Por que a gente tem que buscar isso aí?
não somos somente essa parte biológica, essa carne, essa biologia aqui. A gente realmente possui uma coisa que sai, que transcende. E como que eu posso ter certeza disso? Bom, agora que a gente vai pro X da questão. Nós, seres humanos, temos uma coisa que Não nenhum pode. outro animal do mundo tem. Nenhum. É uma coisa chamada consciência. E o que Mas calma aí. Tá vendo? Esse que é o problema. Tudo que você tá falando aqui é interpretativo, cara. É opinião pessoal também, entendeu? Tem um monte de coisa no meio. Consciência é a pior palavra que você pode usar. Essa palavra é uma bosta, né? Todo mundo vai ter uma interpretação dessa palavra diferente, cara. Praticamente todo mundo no planeta. Como é que você pode afirmar isso aí? que é a consciência? E como ela implica em nós termos certeza que a alma humana existe? Bom, a consciência é quando nós, seres humanos, temos a noção, por meio do nosso pensamento racional, de que nós pensamos por nós mesmos. E nós conseguimos refletir sobre o próprio ato de pensar. A consciência é isso. É quando Isso é bacana, mas quem te disse que os outros animais não têm consciência e não conseguem fazer isso? E se for uma questão de níveis, como eu falei agora da temperatura, né? A consciência do ser humano é o grau 100, temperatura máxima, e a de um cachorro é, sei lá, é grau 14. A de um gato é 19, que seria a temperatura, né, no caso. Tá todo mundo preso numa merda só, num termômetrozinho, mas você acha que você tá em cima e você olha pra baixo e vê os bichos ali embaixo. Mas quem te disse que o bicho não tem uma consciência? Como é que você analisa? Como é que você analisaria a consciência de um grilo? Caso ele tenha alguma e na verdade seja num grau, né, que seja calculada, ou teria que ser, né, caso exista algum método científico, calculada por graus. Como é que você vai chegar nisso? você tem noção de que você pensa. É engraçado pensar nisso, não é? É a consciência quando você tem a noção de que você está pensando nas causas e efeitos das coisas. Então, por exemplo, aquele Bacana. raio caiu. Por que aquele raio caiu? Eu começo a pensar, por quê? Por que as coisas acontecem? Por que aquele raio cai? Por que a chuva Bacana. cai, a rua inunda? Aí no caso, outro ponto a favor de você também, seu, né, seria a questão da reação, né? Quando um raio cai, quando tem um barulho muito forte, por exemplo, de um trovão, de um tiro, os animais sempre reagem, né? Eles sempre estão reativos. Eles nunca param pra pensar, é sempre na emoção e na reação, de acordo com a emoção que um estímulo externo teve. É bacana, tá? Eu posso concordar com esse ponto de vista. Mas, e aí? E o que eu falei antes? Né? Será que esse... Porque você também tem essa parada, essa parte do animal, né? Você também tem reações de vez em quando que você não, sei lá, vê uma mulher na rua, vê alguma propaganda aí com mulher e seu pênis sobe, né? E aí? A parada animalesca também, né? E os animais não podem ter uma parada mais que você considera mais humana, de outra forma, enfim. Ou inscrito, eu vou comer teu bolo. Por que eu tenho uma noção disso? É porque eu começo a pensar sobre a causa das coisas. Se eu começo a pensar sobre a causa, o raio caiu porque teve uma descarga elétrica lá, ou porque tem um Deus que fica mandando raio lá, o raio lá com as mãos dele, né? Lá ele, o gesto que eu fiz agora. Ou porque a plantinha cresce porque eu coloco na terra, ela tem os nutrientes lá. Então a gente começa a pensar na causa das coisas. Se a gente pensa nas causas para todas as coisas do mundo, a gente começa a pensar na causa do próprio pensamento. Então, como que isso pode provar a origem da alma? Sabe? Não E essa prova. consciência vem da alma, inclusive. É porque é o seguinte, a neurologia, Só uma você das, que vai ciências, cagar regra. uma das ciências médicas mais avançadas que existe, Que não tem problema, a né, neurologia mas- já descobriu qual que é a função proveniente de cada parte de nosso cérebro. Então, A neurologia é engraçado, né? Qualquer ciência, né? A ciência, a medicina, né, por exemplo, que há 40 anos atrás falava que você tinha que fumar, né? Que fumar era bom pra tirar estresse, não sei o quê. A medicina, que há pouco tempo atrás tirou a creatina do mercado, né? Assim, o suplemento, né? Sendo que carne tem creatina, ovo tem creatina, leite tem creatina. A ciência, a medicina, ciência eu tô falando assim, porque tem a ver com medicina, né? E eu acho que medicina é a parte da ciência que mais toca o populacho, né? A Anvisa permite cigarro e cerveja, né? Tipo assim, cara. O que aconteceu em 2020, né? Não preciso nem falar, né? por exemplo, eles descobriram qual que é a parte que pensa logicamente, qual que é a parte que é mais emocional, qual que é a parte que é sobre as emoções felizes. O córtex pré-frontal regula as emoções mais instintivas. Aí que atrás do cerebelo você tem os seus reflexos e as coisas aprendidas lá na tenra infância. Aqui você consegue rir, aqui você chora. Então, a neurociência, a medicina como um todo, já localizou em cada parte do cérebro cada emoção, cada procedência de cada ação humana. Mas uma coisa, essa medicina, nossa, a ciência, não é? Ela não conseguiu identificar. Que é o quê? Que é a própria consciência. A origem da própria consciência não foi localizada. Será que você compreende isso? A origem da própria consciência não foi localizada. É isso aí. Cara, e nunca vai ser, né? Mas tem outras paradas que você não vai entender. Você, Gabriel, não vai entender. E eu não espero que você entenda se você não entrar no ocultismo e não começar a pesquisar mais a fundo, né? Por exemplo, por que se diz no ocultismo ocidental, né? Que o pentagrama é o símbolo do microcosmo, né? Do microprosopo, que é o símbolo do homem, né? O homem vitruviano é um pentagrama. O homem que eu digo ser humano, né? E a ponta de cima é o espírito, que é onde está a cabeça, né? A consciência. Por causa disso que você está falando, né? Pelo que você vai mostrar aqui. É totalmente sobrenatural. O conhecimento é sobrenatural, correto? Se eu tenho qualquer coisa na matéria, inclusive ar, né? Eu consigo dividir. Né? Eu consigo quantificar. Eu tenho 10 quilos de madeira.
Eu consigo dividir para 2,4 kg. Eu consigo cortar uma parte dessa madeira e queimar, fazer outra coisa. Eu consigo pegar o ar que eu tô respirando e vender, consigo. Gás hélio, né? O H2O, o O2, eu consigo. Vou ter que solidificar. Alguma maneira de solidificar ou de liquefazer esses gases. E aí eu consigo manipular eles. O pensamento, ele também é quantificado, correto? Você consegue dividir o teu pensamento com a pessoa. Você consegue adquirir mais. Você consegue falar, eu sei 100% como fazer um pão. Eu não sei, nunca fiz o pão na minha vida. Ó, eu sei mais ou menos. Eu tô codificando, correto? Mas aí que tá, como é que o pensamento é sobrenatural, o conhecimento? Porque ele não é divisível, né? Se eu pegar o meu mouse e quiser dividir com você, eu vou ficar sem mouse. Se eu quiser pegar um pão, né, dividir em 3 partes e dar uma pra você, eu vou ficar com 66%. Se eu tiver o conhecimento de fazer um pão e eu dividir pra você, eu vou ficar com metade do conhecimento, correto? Não. Então você tem algo sobrenatural. Eu posso pegar uma classe de 50 pessoas, ensinar essas pessoas como se faz um carro, a mecânica de se fazer um carro. Logo eu tenho que perder esse conhecimento, eu tenho que dividir esse conhecimento em 50 partes e perder 49 da... seria... Deixa eu ver. 49, vai, foda-se, vamos botar 49. Porque teria que ter uma parte a mais, né? Enfim, foda-se, pra ficar bonitinho. Eu teria que perder 49 partes desse conhecimento. E a resposta é que não, eu não perco. Sabe outra parada que faz assim também, que faz isso também, ô Gabriel? É o fogo, cara. Por isso que os antigos, e aí sim, né? Não o erro que você fez aí de falar do criação humana, mas aí o fogo sim, ele era venerado por muitas tribos, muitos povos. Ou o raio, né? Que seria um fogo primordial, né? Um plasma, vamos botar assim. Esse sim. Tinha rituais com fogo, até hoje a gente tem com vela. E tinha templos de fogo, né? Os incas tinham, aqui no Oriente Médio, os persas tinham também, né? Que pegaram dos povos antigos ali, aquela região da Pérsia onde ficava Babilônia, ficavam os mesopotâmicos, né? Enfim. O fogo, ele também não passa por isso, né? Por quê? Vou deixar pra você pensar aí, dever de casa. Professor, né? Toma esse dever de casa aí. E o fogo, adivinha? O fogo no pentagrama, ele é o elemento mais próximo do espiritual manifesto no físico. É espírito, fogo, ar, água e terra, né? Aí você entende os paranauê paranauado, né? Por que a consciência está relacionada ao ar, né? E a supraconsciência, o divino, ao fogo. O fogo é o mais próximo que a gente tem de Deus, meu querido. Por isso que o sol é o Deus vivo. O sol também era venerado bastante, né? Aquela bolinha de fogo ou de plasma, que não é nem uma bola, é um disco, né? Porque não... Enfim, a Terra não é um globo. Eu acho que eu vou parar o vídeo, assistir mais um pouquinho aqui, deixa eu ver. Matérias de estudos científicos avançadíssimos, entende? Da galera, inclusive, eu tava até vendo umas desculpas uns caras... Aqui, quando eu falo fogo, eu tô falando fogo em si, tá? Só uma adenda. Eu tô falando fogo de facto. Aquela porrinha lá vermelha, laranjada. Eu não quero saber do processo de combustão, tá? Atenção. Se alguém estiver pensando, ou quiser fazer um vídeo sobre, né? Acho que não vai rolar, enfim, mas foda-se. Eu tô falando do fogo. A parada em si, o vermelhinho, que você bota a mão e queima, tá? Aquilo ali é totalmente sobrenatural. É 2D, né? Você olha pra cima, olha pra baixo. Se você deixar ele parado, ele se movimenta junto com você, como se fosse aquelas imagens de PNG antiga, né? Ele não tem temperatura. Como é que você mede a temperatura? Você mede a temperatura da força da combustão. Mas aquela chama em si, você não mede. Ele tem cor, ele tem visual, mas ele não tem som. Ele não tem peso. Me dá 1 quilo de fogo aí. Enfim, eu falei pra pensar, né? Mas já acabei falando. Divide esse fogo aí em 3/4. Não existe isso. Fogo é totalmente sobrenatural. E divino, né? Desculpas, não, a consciência provém dos processos eletroquímicos do cérebro. Não é uma forçação de barra danada aqui. Cientistas não sabem porque a consciência existe. E um novo estudo prova isso, né? O estudo mais recente. Óbvio. O que indica o quê? Ciência não Se sabe. a ciência Não sabe de a nada. proveniência da consciência, ela tem que vir de algo de fora. Ah, mas ciência vai chegar não na vai. metade que a gente Não vai, disse. simplesmente não vai. Porque toda a área do cérebro já foi mapeada, todas as funções já foram compreendidas, até os mais simples neurônios e operações eletroquímicas foram mapeadas. E não é só por isso, mas também nos dizem muitas vezes por exemplo, aquelas experiências de quase morte. Eu até recomendo um site muito bom que é o NDEarth, né? NDEarth, que é o Near Death Experience Research Foundation. Olha como é que meu inglês é bom. É muito bom, inclusive, que fala sobre experiências de quase morte, né? Muitas são muito parecidas, mostrando que realmente é uma verdade, que é quando a consciência da pessoa, né? Ou seja, a alma dela, sai do corpo, transcende o corpo. Isso é muito bacana, cara. Pesquisem isso aqui também, se tiver alguém vendo isso aí. O cara tá com o cérebro apagado, ele vai sofrer uma cirurgia, né? E tem lá, sei lá, tem 2 médicos, 2 enfermeiras na sala, os caras abrem a cabeça do cara, tem que dar uma anestesia muito forte, tá mexendo lá no cérebro, e a pessoa fala o que o doutor tava falando pras enfermeiras. A pessoa volta e fala o que aconteceu na sala vizinha de operação, na outra sala de operação, do mesmo hospital. Tá ligado? Isso é real, isso tem diversos relatos. E é óbvio que é uma expansão, né, do eu, né, que a gente chama de espírito, né?
de corpo num processo de morte clínica, que ela morre clinicamente, e ela começa a ver coisas que geograficamente Eu acho que é óbvio, né? Novamente, né? Dando o benefício da dúvida. seriam impossíveis no seu corpo. Ou mesmo, aí que eu vou mostrar de novo as tomografias. Do caso dos meninos, dos jovens que nascem sem cérebro. E muitas vezes tem QI autismo, vivem normalmente, como é o caso, por exemplo, de John Lorber. Não é? O John Lorber é o caso dos anos 70. Tem muitos casos, tem um de 2007 também muito bom, de um cara que nasceu com menos de 10% da massa cerebral, praticamente sem cérebro, e tinha um QI de 120. 120. O meu QI é 120, inclusive, é o que ia acima da média. Ah, rapaz, né? Ah, o meu é 124. Chuba. O cara só que eu tenho cérebro. O cara não tinha cérebro, porra. Né? Basic. O cara não tinha cérebro. Você vê que 120 é acima da média, mas não é gênio, né? É um QI bacana de uma pessoa inteligente. Mas o cara era os bichos, pô. Né? E ele não tinha cérebro, o que mostra que essa consciência, a operação cerebral, ela vem de alguma coisa fora, exterior, e pode influir dependendo da sensibilidade, da espiritualidade da pessoa, ela pode afluir mais, né? E é isso aí, é um milagre. É um milagre, aquilo que a gente chama de milagre, é aquilo que a gente não conseguiu descobrir ainda. De certa forma, mas a ciência só vai conseguir realmente resolver esses problemas, vários dos seus problemas. É, só o nome, né? Pra dizer que não sabe e nunca vai saber. Percebe? Mas aí, novamente, o problema do nome, né? Como eu falei, o nome é a primeira Matrix, é a primeira merda aí que colocaram na sua cabeça pela tua mãe e pelo teu pai, que são outros pobres coitados aí que ficaram presos, né? Novamente, quando eu falo tua mãe e teu pai, tô falando de todo mundo, né? Não tô falando só o seu especificamente. Os meus também fizeram isso, óbvio, que eu tô aqui falando contigo, né? É isso, cara, a questão da palavra milagre. Quando você fala milagre, você dá mais um aspecto, né, religioso e você joga pra um outro conceito, né, aparentemente. É foda isso, cara, é foda. Quando você não sabia falar, você tava nascendo, o seu potencial para aprender idiomas era 100%, cara. Era 1000%. Já parou pra pensar nisso? Pra finalizar essa parada aí, né? Não vou fazer o vídeo todo, tá dando muitos minutos. Quando você nasceu, você poderia ter aprendido latim, mandarim, esperanto, romeno, grego, árabe, kanji, japonês, né? Qualquer idioma de tribo, aquelas caras lá da África que falam. Percebe? Aí a sua mente é limitada, ela é calcificada com o aprendizado da língua, né? No princípio era o verbo. A sua mente ela é calcificada com o verbo, ela é cristalizada, você começa a ter conceitos com a fala, com o idioma, e a partir desse primeiro maldito idioma que a tua mãezinha e o teu pai te ensinaram, e a porra da escola também ensina, e toda a Matrix ensina, você começa a julgar todo mundo nesse prisma. Por exemplo, com as palavras, né, você começa a moldar. Quando você quer aprender inglês, você vai pro português, e você vai destrinchando. Se você quiser aprender russo depois, mesmo já sabendo inglês, você vai pro português. Aí depois, se você quiser aprender mandarim, você volta pro português, né? Você tá cristalizado ali. E outra parada também que eu ia falar. Quem sabe vários idiomas, não sei se você já reparou, você que sabe, ou se você conhece alguém que sabe, pergunte, a persona da pessoa muda. Muito interessante isso, cara. A pessoa fala em português, ela é extrovertida e tal, ela vai falar, por exemplo, em romeno, ela já é mais séria, ela leva tudo, muda tudo. Não tô falando só como soa, mas a persona da pessoa muda também. Aí ela vai falar em japonês, ela é mais sexual, enfim. É isso aí. Tamo junto, homem invisível.